Bom, essa última semana antes do segundo turno deixou claro que os bolsonaristas querem tumultuar a eleição e talvez o pós-eleição. Primeiro aquele episódio do Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, teve a prisão decretada porque atacou, ofendeu uma ministra do Supremo Tribunal Federal e recebeu os policiais federais com tiros de fuzil e granadas, uma loucura completa. Num primeiro momento teve o apoio de Bolsonaro e das pessoas mais próximas. Depois o presidente da República percebeu que seria literalmente uma bomba, um tiro no pé, e aí chamou o Jefferson, que é aliado dele, de bandido. Disse: eu não tenho nenhuma foto com ele. Só que apareceram muitas fotos do Jefferson com o Bolsonaro, inclusive vídeos em eventos com o presidente da República. Esse caso gerou grande prejuízo à imagem de Bolsonaro e agora, mais para o fim da semana, Jefferson teve a prisão preventiva decretada, né? Isso quer dizer que é uma prisão que pode ficar ali, se manter indefinidamente, um aliado do presidente preso por tentativa de homicídio contra policiais. Para mudar de assunto e diante das dificuldades para crescer nas pesquisas, o bolsonarismo criou um outro caso, um factoide, como se diz, né? Bom, o que eles falaram? Que em algumas rádios pelo Brasil, aquelas inserções obrigatórias, né, da campanha não estavam sendo colocadas no ar. E aí que isso gerava um prejuízo e que tinha sido algo premeditado. Usaram até um funcionário do TSE, que é bolsonarista, para fazer essa denúncia. Ele mandou um e-mail internamente dizendo: olha aí, ó, tem uma rádio que não fez as inserções. Bom, foram investigar. Esta rádio, que admite que não fez as inserções, é uma rádio de uma senhora bolsonarista. Ela aparece fazendo campanha do lado da Michelle, a esposa do Bolsonaro. Então percebam, ela é bolsonarista e admite para o TSE: olha, a gente não fez as inserções. Como se quisesse ajudar a criar esse fato para que o Bolsonaro tenha uma justificativa para dizer: estou sendo prejudicado. Prejudicado por uma rádio que o apoia. Não tem pé nem cabeça. É uma tentativa de tapetão, porque daí o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que aliás é genro do Silvio Santos, convocou uma entrevista coletiva e disse: sim, não pode ficar, isso está muito ruim. Bom, o Bolsonaro comete todo tipo de abuso nessa campanha, usou dinheiro público, né, despejou dinheiro, antecipou pagamentos e está querendo dizer que um problema com uma rádio bolsonarista é que vai inviabilizar a eleição. Os aliados dele chegaram a falar em suspender as eleições. Parece o Trump lá nos Estados Unidos. Tentaram criar esse fato, assim, faltando poucos dias para as eleições. O que aconteceu? O TSE recebeu e falou: então apresentem as provas. Que esse problema assim é tão grave, é tão generalizado. Eles mandaram lá uma planilha, mas que não prova nada. Bom, o que o Alexandre de Moraes fez, presidente do TSE? Mandou arquivar essa denúncia e ainda mandou investigar a campanha do Bolsonaro por tumultuar a eleição. Teve um senador bolsonarista que chegou a falar: vamos suspender a eleição. É a maior demonstração de que eles percebem que a situação está muito grave para eles, né? Para a campanha do Bolsonaro. O presidente chegou a convocar uma coletiva, ele estava em Minas Gerais, ia viajar de avião para o Rio de Janeiro, no meio do caminho, desviou para Brasília, convocou os ministros e chamou uma coletiva. Todo mundo achou: bom, agora ele vai dizer que vai suspender, que não vai participar das eleições, mas não é. Convocou a coletiva para dizer assim: vou recorrer. Está recorrendo, não tem a menor chance, mas a verdade é que naquele dia da coletiva, o Bolsonaro testou entre os ministros, entre os militares, se poderia dar uma radicalizada no discurso. E não teve apoio. Até os militares e alguns ministros disseram: não, melhor não, presidente. Não tem apoio popular para isso. É uma demonstração de algum desespero realmente. Até porque, durante a semana, os resultados nas pesquisas foram favoráveis ao Lula. Ainda são resultados apertados, a eleição é disputada, mas o Lula, em 5 pesquisas, apareceu com a mesma vantagem, o mesmo resultado. 6 pontos. 53% para o Lula, 47% para o Bolsonaro. 6 pontos, mais ou menos 7 milhões de votos de vantagem, segundo as pesquisas
IPESP, Poder Data, Quest, Atlas e Datafolha, todas com o mesmo resultado. Não é uma vantagem grande, mas dá algum tipo de conforto para Lula nessa reta final. Bom, com esse favoritismo nas pesquisas, Lula apresentou nesta semana uma carta para os brasileiros. Em 2002, na primeira vez em que foi eleito, o Lula apresentou a famosa Carta aos Brasileiros, mas ali era uma carta para o mercado, para acalmar o mercado, porque havia desconfiança, o Lula, o candidato de esquerda. Dessa vez a carta não é para o mercado financeiro, é para a sociedade. Lula assume uma série de compromissos com o desenvolvimento, com a reindustrialização do país, com o meio ambiente, porque esse é um tema sensível para os brasileiros e para o mundo inteiro. Lula fala de programas sociais, retomada de programas na educação, ProUni e outros, na saúde, na indústria, na agricultura. Uma série de compromissos, recriar o Ministério da Cultura, criar um Ministério dos Povos Originários para a questão indígena. Enfim, reconstruir o Brasil. Vale a pena olhar esse documento, são 13 compromissos de Lula com o Brasil, expostos aí na véspera da eleição. Aliás, Lula, que deve ter uma grande vantagem no Nordeste, todas as pesquisas apontam isso. Lula deve ter uma diferença de votos de 70% a 30% no Nordeste, o que deve dar a ele 13 milhões de vantagem. Ele sai do Nordeste com 13 milhões de vantagem. O Bolsonaro deve ganhar no Sul e no Centro-Oeste, o que deve dar a ele 5 milhões, 6 milhões de vantagem para o Bolsonaro. Mas percebam, 13 para o Lula, 5 a 6 para o Bolsonaro. A grande disputa se dá no Sudeste. O Bolsonaro teria que abrir uma grande margem no Sudeste, Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo, para compensar, né? Só que isso não está acontecendo. As pesquisas também indicam que Lula mantém a vantagem em Minas, perde no Rio e São Paulo. São Paulo é que tem novidade. São Paulo, o Bolsonaro estava conseguindo abrir uma diferença, inclusive com o apoio do candidato a governador, o Tarcísio de Freitas, mas fatos novos nessa reta final criam dificuldades para o bolsonarismo em São Paulo e alguma esperança para o PT de até virar a eleição em São Paulo, um estado onde o PT normalmente perde. Nós vamos falar sobre esse assunto logo mais. Mantido esse cenário, Lula vai para as urnas como favorito, claro, tem que confirmar isso nas urnas, e tem que depois cumprir um outro desafio. Vai ter que enfrentar as provocações, o tumulto, a baderna que os bolsonaristas prometem fazer se realmente perderem a eleição. Se isso acontecer, será a primeira vez que um candidato a presidente à reeleição perde no voto. Fernando Henrique foi para a reeleição e ganhou. Lula foi para a reeleição e ganhou. Dilma foi para a reeleição e ganhou. E Jair Bolsonaro? É o que nós vamos ver com os resultados neste domingo.